Posso agradecer pelo que ainda não tenho? Hoje eu resolvi fazer esse livro da série Como Agradecer no Caderno da Gratidão. Muita gente me pergunta aqui como agradecer, se eu posso agradecer pelo que ainda não tenho. Tem várias dúvidas. Como agradecer no Caderno da Gratidão para conseguir X coisa. Eu recebo várias dúvidas sobre isso aqui no canal, então eu decidi fazer uma série aqui no canal explicando como agradecer no Caderno da Gratidão, beleza? E hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou te falar se você pode ou não agradecer pelo que você ainda não tem, tá bom? Então, se você tem essa dúvida, como é que você agradece pelo que você ainda não tem, se eu posso, se eu não posso, eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui, e hoje eu quero falar de uma outra pegada, de uma outra forma, tá? Com base no livro Conversando com Deus, do Neale Donald Walsch, tá? Então, eu vou falar aqui com base nos meus conhecimentos de Abraham Hicks, do que eu pratico, do que eu utilizo na minha experiência com a lei da atração também, mas também baseado muito nos conhecimentos desse livro que eu tenho estudado e tenho gostado bastante, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho do conhecimento desse livro aqui, Conversando com Deus, como ele aborda esse assunto de você agradecer pelo que ainda não tem, tá bom? Então, bora lá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo. Isso faz com que eu perceba se você gosta desse assunto ou não. E também faz com que esse assunto chegue para muito mais pessoas. Quando o vídeo, quando você curte, o YouTube leva esse vídeo para mais pessoas. Então, esse conhecimento pode chegar para outras pessoas que também estão precisando dessa informação. Beleza? Se inscreve no canal também, porque é isso muito importante para você receber os outros vídeos aqui que saírem aqui no canal. Então, bora lá. Olha só. Será que você pode ou não agradecer pelas coisas que você ainda não tem? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Se eu agradeço ou não agradeço, como que eu agradeço pelo que ainda não tenho, tá? Então eu vou colocar aqui para você, eu vou ler com você uma parte do livro do Neale Donald Walsch, Conversando com Deus. Quem ainda não tem esse livro, quer comprar, é um livro maravilhoso, tá? E ele é bem tranquilo assim a leitura. É claro que o que é dito no livro, como eu sempre falo aqui, esses livros que mostram uma verdade diferente daquela que a gente conhece como verdadeiro, ele tem uma linguagem simples, mas às vezes a dificuldade nossa é de absorver essas novas informações, tá? Mas é um livro maravilhoso, com a linguagem bem tranquila de entender, que é bem gostoso de ler também. Principalmente para quem tem muito background religioso, que entende toda aquela questão da igreja, de Deus, assim, a visão que a gente tem de Deus que foi criada na religião e que tem mais dificuldade às vezes de entender toda a parte de física quântica ou de Abraham, que fala mais sobre fonte e tal, etc, vai te ajudar bastante, tá? Eu tô lendo, eu tô gostando bastante dele. Então, bora lá, olha só. O que esse caso, deixa eu explicar. Antes de te falar, deixa eu só explicar uma coisa aqui, esse livro é uma conversa do Neale, realmente conversando com Deus. No momento da vida dele, ele realmente conseguiu conversar e canalizar as mensagens de Deus. Ele escrevia e ele criou esse livro falando disso. Então, tem perguntas que ele faz para Deus e é Deus respondendo a ele, tá bom? E aí eu vou te falar aqui com base nisso. Olha só, o Neale tá perguntando para Deus se ele pode agradecer antecipadamente por alguma coisa. E se ela não acontecer? Isso poderia levar à ilusão e amargura? O Neale tá perguntando para Deus algumas coisas aqui em relação, como que Deus faria para se mostrar para ele de forma que ele não tivesse nenhuma dúvida e tal. E essa pergunta do Neale leva a outra resposta aqui, a outra pergunta e outra resposta, que é o que eu vou te contar agora, tá? Olha só. Isso significa, essa é a pergunta, tá? Que não posso pedir o que desejo? Está dizendo que rezar pedindo algo, na verdade, nos impede de consegui-lo? Neale perguntou isso para Deus e essa é a resposta agora. Essa é uma pergunta que é feita há séculos e que sempre foi respondida. Contudo, vocês não ouvem a resposta, ou não acreditaram nela. A pergunta é respondida novamente, em termos e linguagens atuais. Deste modo, você não terá aquilo que pedir, e tampouco não pode ter tudo o que quer. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo em sua realidade. Portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá realmente. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de pedir, eu, no caso Deus, eu em maiúsculo, atendi o seu pedido. Então nunca suplique.
agradeça. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Pode ser que você possa interpretar de uma forma errada, então eu vou te explicar aqui. A pergunta, né, ele fala aqui e tal, você não terá aquilo que pedir. O que ele quer dizer que você não terá aquilo que pedir? Aí você pode pensar, mas não fala que peça e será atendido? Sim, só que o que está acontecendo aqui? Ele está falando, de certa forma, do que a gente fala da lei da atração, tá? O livro não está falando isso claramente, mas basicamente é isso que está por trás. Quando eu estou emitindo a sensação de carência, pedindo algo, eu estou notando a ausência daquilo que eu estou pedindo na minha realidade. Como dizem os Abrahams, né? Se você está acompanhando meu canal aqui, eu sempre falo deles. Se você está encarando a realidade, você está criando mais do mesmo. Então, quando eu peço, por exemplo, eu quero ter um carro novo. Se eu tivesse um carro novo, a sensação de já ter um carro novo, eu estaria pedindo? Não, né? Tanto que, há algum tempo atrás, eu entendi isso com muita clareza e quando eu entendo algo com muita clareza, eu espalho post-it pela casa para que aquilo fique mais forte dentro de mim, para que eu comece a praticar aquilo de uma forma mais automática, tá? E aí, o que eu apliquei, né? Quem pede, não tem. Quem tem, não pede. Olha só, para você entender que tá exatamente isso que tá querendo dizer aqui. Quando Deus fala, quem não terá aquilo... quando Deus fala, você não terá aquilo que pedir, e tampouco não pode ter tudo que quer. O que ele está querendo dizer? Não significa que você não pode ter todas as coisas que você quer, mas no momento que você está suplicando e pedindo, você está reverberando a vibração de falta. Por isso que eu coloquei, quem pede não tem. Quando eu peço, eu não tenho. E como a gente está aqui nesse universo e funciona com a lei da atração, ou seja, a reverberação do que eu estou emitindo vai trazer mais do mesmo para mim, quando eu falo quem pede não tem, no caso, se eu realmente quero que algo se realize na minha vida, eu não posso manifestar a reverberação de não ter, porque quem tem não está pedindo, entende? Quem tem, eu tenho uma caneta. Tô com a caneta agora aqui na minha mão. Eu tenho uma caneta na minha mão. Eu estaria pedindo uma caneta? Não, porque eu tenho a sensação de já ter essa caneta. Então, o que no caso Deus aqui no livro está querendo dizer, e o que Zebra nos fala o tempo inteiro. Enquanto você manifesta a reverberação, a emanação, a vibração de carência, não tem como você ter aquilo que você está pedindo. Mais pra frente vai ter uma coisa bem interessante aqui que ele vai falar. Olha só. Então, o que ele quer dizer? Você não terá aquilo que pedir e tampouco pode ter tudo o que você quer. Porque enquanto você está reverberando a vibração de pedir, de súplica, significa que você está encarando a realidade e praticando a sensação, uma vibração de ausência do seu desejo. Olha só o que ele fala aqui, ó, tá vendo? Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. Então, o próprio pedido, quando eu peço, estou afirmando que eu não tenho, que eu preciso daquilo. E na ausência, quando eu estou reverberando uma vibração de falta, eu não tenho como ter a vibração de desejo realizado. Ou eu estou reverberando a vibração de carência, ou a vibração de ter. Ou a de falta, ou a de já ter. E como a realidade funciona com base na atração, que atrai, né, que responde à vibração que eu estou emitindo, se eu estou reverberando a vibração de carência, eu vou atrair mais situação de carência, e não a situação do desejo que eu quero. Olha só, vamos lá, de novo aqui. Isso ocorre porque o seu próprio pedido é uma afirmação de carência. E você dizer que deseja algo apenas produz essa experiência, a do desejo em sua realidade. O desejo, no caso que ele está falando aqui, é o da carência, é um desejo no sentido de carência. Eu desejo beber água porque eu estou com sede, entendeu? O desejo de beber água, para você entender, vai ficar claro com esse sentido da sede, porque significa que eu estou com sede, que eu não tenho água o suficiente no meu corpo, eu desejo comer algo porque eu estou com fome. Então, qual estado emocional que eu estou reverberando, no caso, por isso que ele está dizendo de desejo, né? Olha lá, apenas produz essa experiência, a do desejo em sua realidade. Produz a experiência do desejo no sentido de que, qual estado emocional que eu estou reverberando no momento que eu estou falando, eu desejo beber água. O estado emocional de sede, de carência de água, entendeu? Onde eu quero chegar? Para você pegar esse exemplo simples, vai ficar mais fácil compreender. Então, quando eu estou reverberando a vibração de carência de algo, eu não consigo reverberar, no caso, a vibração de já ter aquilo que eu desejo. Ou eu estou reverberando a vibração de carência, ou eu estou reverberando a vibração de já ter. Não tem como reverberar as duas. E aí aqui ele fala, portanto, a oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão.
Porque quando você reverbera a vibração de ser grato pelo que você já tem, lembra que na Bíblia tem, mais lhe será dado, né? Então, quando eu reverbero uma vibração, porque a lei da atração está respondendo àquilo que eu estou reverberando. Para aqueles que não têm, mais lhe será tirado, até o que não tem lhe será tirado, é isso que está querendo dizer. Porque se eu estou reverberando, não significa que Deus está punindo você, não é nada disso. Significa que o universo funciona através da lei da atração. E se eu estou reverberando a vibração de não ter, até o que eu não tenho me será tirado, porque vai vir mais da vibração que eu estou emitindo, que é de falta. Enquanto que, para aquele que tem, mais lhe será dado, quanto mais eu reverbero a vibração de ter, mais vai vir. Porque eu estou reverberando a vibração condizente com o que eu desejo. Tá? Quando você agradece a Deus antecipadamente pelo que escolheu experimentar em sua realidade, de fato reconhece que isso está lá realmente. Então, assim, você não pode falar, né, as vãs repetições, no caso, né? Ele vai falar um pouquinho abaixo sobre isso. Não adianta você falar no automático, tá? Se você, por exemplo, coloca que eu agradeço por aquilo que eu não tenho, mas o sentimento que eu reverbero o dia todo é de falta daquilo, não adianta, porque o universo não vai responder. Você vai ver aqui um pouquinho abaixo que eu vou ler já sobre isso. Ele não está respondendo às suas palavras, mas sim ao sentimento que você está emitindo, tá? E aí ele continua aqui. Logo, a gratidão é a afirmação mais convincente para Deus. Uma afirmação de que mesmo antes de você pedir, eu atendi o seu pedido. Então, nunca suplique, agradeça. E aí, no caso, né, o Neil faz uma outra pergunta aqui. Mas se eu agradecer antecipadamente a Deus por alguma coisa e ela nunca acontecer, isso poderia levar à desilusão e à amargura. Ele pergunta para Deus, e se eu agradecer por alguma coisa e ela não acontecer? Né, eu vou ficar desiludido e amargurado se isso acontecer. E aí Deus responde, a gratidão não pode ser usada como meio de manipular a Deus, de enganar o universo. Você não pode mentir para si mesmo. Sua mente conhece a sinceridade de seus pensamentos. Se você disser obrigado, Senhor, por tais e tais dádivas, e o tempo todo estiver muito claro em sua mente que essas dádivas não existem em sua realidade atual, não poderá esperar que Deus veja isso menos claro do que você e o produza para você. Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. O que ele está querendo dizer aqui? Não tem como você enganar o universo, tá? Por exemplo, eu peço, né? Eu estou pedindo algo e aí agradecendo, na verdade, por algo que ainda não tenho, tentando fazer com que dessa forma eu manipule o universo e assim ele vai entender que eu estou agradecendo pelo que eu já tenho, e vai trazer aquilo que eu quero. Não, ele vai responder a vibração que você está emitindo, é isso que ele está dizendo, tá? Ele vai responder a vibração, tudo aquilo, gente, é muito interessante, porque tudo aquilo que Abraham fala de uma outra forma, falando de lei da atração, está explicando aqui de uma outra forma, só que a mensagem é a mesma, entendeu? Então, assim, ele vai continuar respondendo aquilo que você está emitindo, aquilo que você sabe como verdade vai se tornar verdade. Olha só, a última coisa que ele fala aqui, Deus sabe o que você sabe, e o que você sabe é o que aparece como sua realidade. Ou seja, o seu mundo mental cria o seu mundo físico, tá? Exatamente isso que ele está dizendo aqui, o seu mundo mental, aquilo que você conhece, seu estado, como diz o Neville, né? É aquilo que você acredita. Ser real, a consciência, o que você está consciente de ser e ter é o que manifesta na sua realidade. Então, não basta você escrever como se já tivesse acontecido, sem que você sinta como se já tivesse acontecido. Se você escrever como se já tivesse acontecido, mas no seu dia a dia, na sua realidade, você continuar encarando a realidade, né? E vendo aquilo e manifestando a vibração de falta, sabe? Não adianta você escrever como se já tivesse acontecido, tá bom? E aí tem uma parte muito interessante desse livro que eu adorei, que é essa pergunta aqui. Muitas pessoas dizem que suas preces não foram atendidas. O Neil está perguntando, né? Por que às vezes eu faço uma prece para Deus e ela não é atendida? E aí ele coloca nenhuma prece. E uma prece nada mais é do que a afirmação. Então, gente, né? Com base aqui no livro, eu trouxe esse livro porque ele tem uma linguagem totalmente diferente do que os Abraham falam. Eu estou conciliando conceitos aqui dos Abraham, né? Do Abraham Hicks, no caso, do livro Peça Ter Atendido, Dinheiro Atrás Dinheiro, enfim. A Lei da Atração, a Lei Universal da Atração, O Extraordinário Poder da Emoção, enfim, todos esses livros, né, de Abraham passam uma mensagem, mas através, né, da linguagem de Abraham. E aí eu trouxe esse livro exatamente porque ele tem uma linguagem diferente,
né? Bastante parecido, às vezes, com o que a gente ouve na Bíblia e tal. E aí, só que ele fala da mesma coisa. Então, eu trouxe para você poder expandir um pouquinho também a sua consciência sobre isso. De repente, uma linguagem diferente faz com que você entenda melhor a mesma mensagem, tá bom? Então, é essa questão. Você pode agradecer pelo aquilo que você ainda não tem? Deve agradecer pelo aquilo que a gente ainda não tem, tá? Praticar a gratidão. No momento que você começa a praticar a gratidão, automaticamente, né, você já tá, ao invés de focar na súplica, na ausência, você já tá focando na presença, tá focando na abundância, na prosperidade e não na escassez, no não ter. A escassez e a abundância, a prosperidade, eu tô falando a escassez, o não ter, e a abundância, né, no caso, o ter, a sensação de ter, tá? Quando você começa a praticar gratidão, automaticamente isso já muda na sua realidade, ainda que você consiga agradecer só pelas coisas que você já tem, tá? Mas aí, o que ele tá dizendo aqui, né, nessa questão da súplica? Só abrindo um parêntese aqui. O que ele quer dizer com isso? Então eu tenho necessariamente que agradecer pelas coisas que ainda não tenho? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Você não tem que pegar e escrever no caderno se você não se sentir confortável para isso, tá? Mas o que ele está querendo dizer? Toda vez que você desejar algo para o universo, você tem que entender que o seu desejo não é você ficar lá, ai Deus me ajude, eu quero muito ter um carro, porque agora eu não tenho um carro, porque isso, porque aquilo. Enquanto você está focado no não ter, você não está pedindo o seu desejo da forma certa, tá? Você está trazendo mais do mesmo. Você tem que focar no que você quer e não no que você não quer. Não na realidade que causou o desejo em você. Você tem que ir além da realidade. É isso que ele está dizendo. Então, você pode escrever pelas coisas que você ainda não tem? Sim, você pode escrever pelas coisas que ainda não tem. Como? Sentindo de verdade dentro de você que você já tem, que já foi atendido. De verdade, porque se você encarar a realidade e continuar reverberando a vibração de falta, não vai resolver, entendeu? É isso que ele quer dizer, porque o universo, a lei da atração, Deus está respondendo ao que você sente, não ao que você escreve. Vou dar um exemplo aqui do livro de Sara. O livro de Sara é um livro de Abraham Hicks, né? Esther Hicks escreveu para criança. E aí, num dos livros, eu acho que no primeiro, se eu não me engano, eu lembro que a Sara deseja que ela quer muito voar, ela quer muito voar. E aí ela fala para o Salomão, a coruja sábia, que na verdade são os Abraham, né, o eu superior da Sara, conversando com ela através de uma coruja. E aí o que acontece? A Sara quer voar e ela fala pro Salomão que ela quer voar. E o Salomão pergunta: por que você quer voar, Sara? E aí ela começa a falar: ai, Salomão, porque andar é muito chato, porque é muito lento andar, porque é cansativo, porque não tem velocidade. E ele: não, por que você quer voar, Sara? E ela repete de novo: por que, Salomão? Andar é muito chato, porque as pessoas andam muito devagar e blá blá blá. Não, Sara, eu quero saber o porquê que você quer voar e não porque é chato andar, porque você não quer andar. Eu quero saber por que você quer voar e não porque você não quer andar. E aí, a Sara, quando ela começou a falar por que ela queria voar, porque deve ser gostoso, porque é leve, porque eu vou poder ver todas as coisas de lá de cima, porque eu vou sentir liberdade. Ela começou a voar. Lembra que é um livro para criança, tá? Então ela começou a voar no momento que ela começou a falar do porquê que ela queria voar e não do porquê era chato andar. E aqui tá a mesma coisa. Quando fala, né? No caso, quando Deus fala na questão de você tem que pedir, né? A forma correta de pedir é agradecer. Quero só abranger aqui. Não significa necessariamente que você já tem que agradecer se você não se sentir confortável. Se o seu sentimento não se igualar, tá, ao desejo realizado, não adianta você escrever de uma forma vã, né? Não significa que você tem que escrever sobre isso, mas ele está falando também do que é o certo de pedir, tá? Quando você pede algo, quando você deseja algo. Tem muita gente que fala: eu fiz a técnica, mas não funcionou. Por quê? Enquanto o seu desejo, que nem o da Sara, estava focado no porquê que ela não queria andar, ela não estava focada no que ela queria voar, ela estava focada no porquê que ela não queria andar. Ou seja, o fato, né, quando eu falo de contraste, vai ficar claro aqui para você. A realidade da Sara de andar fez com que ela desejasse voar. Se ela continua encarando a realidade de andar, ou seja, focada no porquê que é chato andar, porquê que é lento, porquê que é isso, ela não consegue realizar o desejo dela de voar. Então, você precisa focar no que você quer. Por que você quer? Esse é um exercício que vai te ajudar, de repente, a se igualar mais o desejo, né? E manifestar uma vibração de já ter do que da falta. Porque lembra, anota aí no seu... Se você tem um mural, algum lugar com post-it, anota. Quem pede, não tem.
Quem tem, não pede, tá? Porque toda vez que você manifesta a vibração de porque eu queria, porque é muito ruim, porque tipo, o Celeste não tem um braço nem pernas, você tá reverberando pro universo a vibração do não ter, e como a lei da atração responde à vibração que você tá emitindo, ela vai trazer mais do mesmo. Ela não vai falar assim, ela não tem, então ela quer. A lei da atração não é Papai Noel. Que Papai Noel a gente escreve, querido Papai Noel, esse ano eu gostaria muito de ter uma bicicleta. E aí Papai Noel vai lá e te traz a bicicleta. Ela não é Papai Noel. Se você fica lá, querido Papai Noel, esse ano eu gostaria muito de ter uma bicicleta. Quem gostaria não tem. Se você está reverberando, por exemplo, aí tem um ponto, né? Tem um segredo. Se você está reverberando a vibração, gostaria muito de ter uma bicicleta porque deve ser gostoso, andar muito rápido pela rua e não sei o quê. Aí tá sentindo a vibração já, a emoção de ter a bicicleta. No caso, a lei da atração vai te trazer. Agora, se você tiver, é porque eu não tenho e por conta disso eu chego muito tarde no meu trabalho e não consigo me locomover, a lei da atração vai trazer mais problema para você chegar no seu trabalho. Porque ela tá entendendo que você tá manifestando, você tá reverberando, tá dando atenção àquilo, e para ela a atenção é dizer eu quero. É isso que Deus está dizendo. Se você precisa pedir, né? Toda vez que você suplica, você não está pedindo da forma correta por isso, tá? Porque quando eu suplico por algo, eu estou dizendo que eu quero mais daquilo que eu estou suplicando. Porque o universo responde à vibração que eu estou emitindo e não ao meu desejo de verdade, sabe? Não é o meu desejo, mas a vibração que eu estou emitindo. Então, se eu falo, por exemplo, eu quero tal coisa e estou reverberando a vibração, nossa, porque é tão ruim não ter, o que eu estou dizendo? Pro universo, mais. A lei da atração vai te dar mais motivos para sentir da mesma forma a sensação de não ter. E por isso que muita gente faz técnica e não funciona, e faz um monte de coisa e não funciona, faz o caderno da gratidão e não funciona, porque se ela tá, por exemplo, agradecendo, porque até os Abrahams falam isso, né? Às vezes no caderno da gratidão a pessoa tá reverberando a gratidão, tá escrevendo, na verdade, o caderno da gratidão, mas ela tá ali naquele momento pensando, porque nossa, há um tempo atrás eu nem tinha isso e tal. E aí, ao invés de ela tá focada na sensação boa de ter, ela ainda tá focada na ausência. Entendeu? Então, você pode escrever pelo que você ainda não tem? Sim, pode escrever pelo que você ainda não tem. Como? Reverberando a vibração do que você tem, tá? Eu vejo aqui vocês perguntando muito, como escreve, Aline? Como escreve, Aline? No livro aqui, no Neil Donald Walsh, ele fala, nesse livro Conversando com Deus, ele fala exatamente isso. Não é a palavra, gente, é o sentimento. Se eu escrever, batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão, nenenzinho quando nasce, põe a mão no coração. Eu falava isso quando era criança. Se eu estiver escrevendo isso no caderno da gratidão, mas na hora eu estiver reverberando a vibração de nossa, como é maravilhoso fazer o que eu quero, não é a palavra que está sendo, entendeu? Eu tô brincando aqui para você entender, mas assim, não é a palavra que está escrevendo, mas como eu escrevo para conseguir o desejo de ter um carro novo vermelho. E se o carro for azul? Não é a palavra, é o sentimento. Se fosse a palavra, tava fácil. Todo mundo sair escrevendo um monte de baboseira por aí, tava pronto. Entendeu? Começar a rir, né? Mas, enfim, não é a palavra. Já pensou? Eu sou grata porque eu tenho 3 bilhões, trilhões de dólares na minha conta hoje. Já pensou? Se fosse só a palavra, escrever e sair correndo? Não é, entendeu? Então, assim, é um sentimento que você está reverberando. Qual o sentimento? O sentimento do desejo realizado. Se você está reverberando o sentimento de falta, não tem como você atrair, no caso, o seu desejo, porque é diferente, né? O desejo realizado é diferente da vibração de falta. A escassez é diferente da vibração da abundância. Então, toda vez que você está focado no não ter, você não consegue atrair o que você quer ter. Entendeu? Então é essa que é a questão. Não é, vou falar 3 vezes, não é o que você escreve no seu caderno da gratidão. É como você se sente enquanto você escreve. De novo, não é o que você escreve no seu caderno da gratidão. É como você sente, tá? Como você sente. Eu já fiz um vídeo aqui, como escrever, e nesse vídeo eu falo só sobre isso. Que é o sentimento, é o sentimento, é o sentimento. Eu bato na mesma tecla 30 vezes, mas às vezes é difícil entender, eu sei que é novo. Mas tenta absorver isso, né? Vai interiorizando, tá bom, não é o que eu escrevo. Eu faço isso, gente. Aqui no meu mural tem só coisas que às vezes eu ouço, que nem, quem pede não tem, quem tem não pede, tá aqui na minha cara, pra eu poder interiorizar, entendeu? Porque eu sei também, tem várias coisas que pra mim um dia foram conceitos novos, mas como que eu comecei a entender e aplicar na minha vida, de verdade?
repetindo, porque foi assim que você aprendeu as mesmas coisas que você sabe hoje dessa realidade. O que você sabe hoje sobre a realidade, da forma que você vê, um dia você também não sabia. Você chegou aqui página em branco. E aí, com base no que você ouviu, sua mãe, seu pai, seu avô, seu tio, os professores falando, você absorveu. E aí, hoje você sabe, entendeu? Então, você só precisa mudar o que você sabe. Mas entenda, onde que eu quero chegar aqui? Não é o que você escreve, não é a forma que você escreve, se é letra maiúscula, minúscula, caps look, nada disso, entendeu? Tipo, negrito, itálico, não é isso. E é o sentimento. Qual o sentimento? É aqui que, né, por isso que eu trouxe o livro. A oração correta nunca é de súplica, mas sim de gratidão. Não tá dizendo que é sou grato por. Ele não tá falando o que você escreve. Tá falando do sentimento que você reverbera. O sentimento de súplica é o sentimento de gratidão. O sentimento de súplica é o sentimento da falta. O sentimento de gratidão é o sentimento da abundância. Quando eu pratico o sentimento da falta, mais me será tirado. Por quê? A lei da atração responde ao que eu estou reverberando. Quando eu pratico o sentimento de gratidão, mais me será dado, tá bom? Então essa é a resposta para essa pergunta. Pode ser que eu faça novos vídeos falando sobre isso, se de repente surgir mais dúvida aqui sobre o mesmo tema. Pode ser que eu faça novos vídeos, mas eu quis trazer esse conteúdo desse livro que eu achei bem legal, tá? Então, assim, é uma coisa também, assiste o vídeo, né? No caso, ouve o vídeo mais vezes e mais vezes, para você entender realmente, para você interiorizar isso que eu tô dizendo, tá? Não é o pedido, não é o pedir, né? É isso que ele tá deixando claro aqui. Quando você reverbera o sentimento de falta, você está, no caso, reverberando, né, o contrário do seu desejo. É o desejo, mas o desejo de carência que ele está dizendo, né? O desejo é a carência, tá bom? Então, você precisa reverberar o contrário. Então, se você consegue olhar para uma coisa, por exemplo, Aline, eu ainda não tenho isso. Eu preciso praticar, não é só simplesmente, né, escrever. Eu preciso começar a praticar o sentimento de desejo realizado, tá? De desejo realizado. Como isso? Aí que tem um pulo do gato, que eu gosto sempre de falar aqui. Mas além disso, eu ainda não tenho. Como é que eu vou praticar o sentimento do desejo realizado? Lembra que tudo que você quer é para você se sentir bem, tá? Os Abrahams falam muito das exceções, né? As regras. Você pode agradecer por aquilo que você não tem? Pode, beleza. Mas se eu não consigo agradecer por aquilo que eu não tenho, porque eu tô bem focadona ainda na ausência, como que eu faço? Tem outras coisas na sua vida que você tem, né? Então, praticamente, quando você começa a agradecer no caderno da gratidão pelas coisas que você tem, você já tá reverberando o sentimento de desejo realizado, tá? Então, isso daí, diz por si só, a lei da atração vai te trazer mais situações que te remetam ao sentimento de gratidão. Então, aquele desejo, de repente, que você tem, pode começar a vir. Outra coisa é o seguinte, tudo que você deseja é para você se sentir bem. Você não quer nada na sua vida que não seja para você se sentir bem. Então, quando você começa a buscar se sentir bem, praticar o que eu falo de sentimentos de permissão na maior parte do tempo, buscar o seu bem-estar, tá? Não praticar o sentimento de resistência, medo, preocupação, raiva, angústia, vingança, tédio, o que vai acontecer? Praticando esses sentimentos de bem-estar, na maior parte do tempo, o universo também, a lei da atração, vai responder a esses sentimentos. E aí, as outras coisas que você quer, também, sabe aquela coisa? Buscar primeiro o reino do céu, o reino dos céus e as suas justiças, e tudo mais não será acrescentado? Tá, é isso que eu tô querendo dizer. Quando você foca primeiro em se sentir bem, né? Em não praticar o sentimento de resistência, em reagir diferente à realidade, começar a praticar os pensamentos, os sentimentos de permissão, o que vai acontecer, pensamento positivo, é isso que está querendo dizer, é que todas as coisas, não só o desejo A, B e C que você listou no seu caderninho dos sonhos, tudo, até o que você nem percebia que estava desejando, entendeu? Então essa que é a lógica, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar aqui pra mim, curte o vídeo se ainda não curtiu, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também gostam de praticar o caderno da gratidão e querem saber mais sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Você tá cansado de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o caderno da permissão.
Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O caderno da permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o caderno da permissão no link na descrição do vídeo.